bênção, vieram aí para o retiro, estão aqui conosco. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra de Deus fala o seguinte: você que está em casa também nos acompanhando, inclusive você que está no jejum, essa palavra é muito importante para esses 21 dias, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olha só o que é que fala: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e isso lhe será concedida, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra nos alimenta. Nem só de pão nós vivemos, mas vivemos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nessa noite, Paizinho querido, nós queremos ser alimentados por Ti, Pai. Nós queremos ser abastecidos por Ti. Queremos sair aqui debaixo da Tua direção, do Teu poder, da Tua graça que opera nas nossas vidas por meio do Espírito. Por isso, vem falar ao coração de cada um nessa noite, que o Senhor possa tocar profundamente os nossos corações. E eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar da fé perseverante. Fique bem atento, porque essa é uma chave poderosa, que sem ela muitas portas ficarão trancadas. Mas antes de falar da fé perseverante, eu quero me ater a essa parte aqui do texto, a partir do verso 5, onde ele diz assim: olhe, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá gratuitamente, Deus dá com muita alegria. Diga assim: o meu Pai ama me abençoar. Então, seu Pai, querido, tem uma natureza abençoadora. Pensa naquela pessoa liberal, aquela pessoa generosa, a pessoa que faz o sol nascer, não só sobre seus filhos, mas sobre justo e injusto. Ele ama dar, e a sabedoria é um bem precioso. A sabedoria de Deus está disponível. E o que é que Tiago diz? Olha, peça, que Deus vai lhe dar. Peça essa sabedoria e o Pai vai lhe dar. Porém, ele coloca uma condição. Ele diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, porque quem duvida não vai alcançar. Então, o Pai está preparado para te abençoar. O Pai está preparado para te dar sabedoria. Ele já tem lá estoques de sabedoria disponíveis para você. Ele quer apenas que você peça, só que Ele quer que você peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro, e essa pessoa, Tiago diz, não espere alcançar alguma coisa do Senhor. Essa passagem me faz lembrar de uma das passagens que mais nós temos lido, estudado, nos debruçado durante esse tempo de jejum e oração, que é Marcos capítulo 11, versículo 22, que Jesus falou para os discípulos, após ter amaldiçoado uma figueira, a figueira se secou, os discípulos se espantaram, disseram: mestre, aquela figueira que o Senhor disse que não ia mais dar fruto, realmente ela secou, da raiz até o fim, ela está seca. E aí Jesus disse para os discípulos: tenham fé em Deus, tenham fé em Deus, porque
Eu digo para vocês, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar, olha só de novo aqui, se alguém disser e não duvidar, onde? No coração, porque a fé sobrenatural, a fé que Deus quer, não é a fé na mente, é a fé no coração, é a fé liberada de dentro do coração pela boca. Então, se você disser a esse monte, ó, sai daqui e vai para lá, esse monte representa muitas coisas na minha e na sua vida, dificuldades, situações impossíveis, enfermidades. Se alguém disser a esse monte, sai daqui e vai para lá, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Então, novamente aqui, Jesus nos dá uma autoridade, Jesus nos concede poder. Entenda, você crê com o coração. Às vezes a sua mente vai estar até duvidando e questionando. Às vezes a sua mente vai estar analisando, argumentando, dizendo que não faz sentido. Mas o importante é você crer com o coração. E essa fé que você crê com o coração, você libera com a palavra. Você libera com a boca. Você vai ver na Bíblia que os milagres acontecem, a fé é liberada pela palavra. Você pode observar nessa passagem que Jesus fala 3 vezes sobre o que se diz e 1 vez sobre o que se crê. Porque não adianta você crer e ficar guardado. É você crer e liberar a fé pela palavra. Ele diz, olha, se você disser e não duvidar no teu coração, mas crer que acontecerá, assim vai acontecer. E aí eu quero dizer para você o seguinte, a dúvida bloqueia, a fé libera. A dúvida bloqueia, mas a fé libera. E meus irmãos, verdadeiramente eu tenho vivido um tempo maravilhoso de revelação de Deus nesse aspecto da fé. E alguns acham presunção orar ou falar com certeza da resposta. Alguns acham que é presunção, presumir é tirar conclusões precipitadas ou antecipadas. Presumir é arrogar. Só que não é presumido algo que foi declarado. Se eu peço a Deus sabedoria, e eu creio que Deus me dá já sabedoria, eu já agradeço, Senhor, obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu. Isso não é presunção, isso não é arrogância, porque o Pai disse para eu pedir convicto de que Ele ia me dar. Está me entendendo, irmão? Seria presunção se Deus não me autorizasse. Seria presunção se Deus dissesse assim, olha, você não pode entrar nessa sala, eu vou lá e entro. Mas Deus diz assim, meu filho, essa sala eu fiz para você, a hora que você quiser você entra. Será que é presunção eu entrar? Claro que não, querido. Então não é presunção falar com certeza. Tinha um homem que naufragou um irmão, e ele ficou em uma ilha, isolado, e ele disse assim, Deus me dá sabedoria, para que eu possa construir algo para eu ficar aqui morando, uma chopana, uma barraca, e Deus visitou aquele homem com sabedoria, que não sabia mexer com madeira, com nada. Rapaz, o homem construiu, Filipão, uma chopana, um negócio assim bonito, sabe? Bem legal, e ficou ali morando alguns meses. E aí, uma vez ele foi pescar em alto mar, começou a chover, e lá no alto mar, ele viu um relâmpago caindo bem em cima da sua chopana e incendiando. Pegou fogo, deu tanto trabalho, pegou fogo. E aí ele ficou, rapaz, eu pedi sabedoria para Deus, Deus me deu sabedoria, mas agora a chopana está pegando fogo. De repente se aproxima um navio, e o navio resgata esse homem. E ele disse, como é que vocês souberam que eu estava aqui? Não sabia não, mas você fez sinal de fogo, então a gente veio lhe buscar. Então Deus abençoa os seus filhos com sabedoria, Deus abençoa os seus filhos até nas coisas que nós achamos que não convém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então alguns acham que é tipo assim, arrogância você falar
com certeza. Você orar e já crer ali que o milagre aconteceu. Mas tem uma matéria da fé que está exatamente ligada na certeza e não na dúvida. E isso precisa ser desenvolvido em nós. Para ter essa fé sobrenatural, você precisa basear a fé na palavra. Não no que você pensa, não nas coisas da sua cabeça, não em qualquer coisa que você vê aí, mas na palavra. Essa fé sobrenatural, para você falar com certeza, com convicção, você precisa liberar essa fé na palavra. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então você pode liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, receber isso, se apropriar disso com convicção e já agradecer: Senhor, obrigado, porque o Senhor vai me dar um sono tremendo, um sono abençoado. Isso precisa ser desenvolvido em nós. As promessas na palavra, você pode ter certeza e não dúvida. E essa fé sobrenatural foi colocada em cada um que recebeu o Espírito Santo, quando creu em Jesus. Mas ela precisa ser desenvolvida. E aí, queridos, eu quero falar aqui para vocês como isso é profundo, como isso é marcante, como isso é um divisor de águas. Porque existe a confiança em Deus, a confiança na soberania de Deus, a confiança que Deus existe, a fé que Deus existe, e se coloca em sujeição à vontade do Eterno, à vontade do Pai, à vontade de Deus, sem saber o que é que Deus vai fazer, mas assim, com um coração confiante que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amor, e que Deus vai fazer o melhor para mim. Então existe essa fé confiante, submissa, e ela é muito importante para cada cristão. Quem não tem essa confiança em submissão, de entender que Deus é maior, e que eu me sujeito à vontade dEle, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu penso, está num caminho de desvio, num caminho mimado, num caminho de frustração. Então essa fé é muito importante, de você submeter a Deus. Inclusive na live dessa semana a gente falou um pouco sobre ela. E aí eu lembro dos jovens que entraram no fogo. Lá no Antigo Testamento, houve uma passagem que 3 jovens de Deus foram mandados para o fogo, porque não se curvaram a outros deuses. E o que fala aquela palavra? Os jovens exerceram esse tipo de fé submissa e confiante, e disseram assim: olha, nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, porque o nosso Deus é maior do que o fogo, o nosso Deus é maior do que a água, então Ele pode nos livrar desse fogo, amém? Mas, e esse mais revela que eles não tinham certeza desse livramento, e não tem nenhum problema, ali estavam exercendo essa fé confiante, porém submissa, sem saber o que ia acontecer. Mas mesmo que Deus não nos livre, ainda assim louvaremos ao Senhor, ainda assim louvaremos o seu nome. Você pode dizer: ainda assim louvarei ao Senhor? Aleluia. Então não importa o que aconteça, eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Louvado seja Jesus. E aí esses jovens entraram na fornalha, e aprove a Deus realmente libertá-los do fogo. Havia um 4º homem na fornalha, Jesus Cristo, ali protegendo aqueles jovens do fogo, e houve um grande avivamento naquele lugar. Então esse é o primeiro tipo de fé. E tem crente que vai morrer só com essa fé, e ela é top. Só que tem outra, que é a que eu quero falar com vocês, a fé sobrenatural, com certeza. Essa fé que Tiago diz assim, peça sem duvidar. Essa fé que Jesus falou: olha, quando vocês orarem, creio que já receberam. E essa fé é a fé que nós temos focado e desenvolvido nesse tempo de jejum e de oração, porque o jejum, ele tira os entulhos que atrapalham essa fé de fluir do nosso coração. E essa fé, ela existe, e ela se baseia no que Deus falou por meio da palavra e do Espírito, e se apropria, e ela não age com si
nem com mais, ela age com convicção de que vai acontecer, ela age com certeza. Essa fé é liberada para mudar circunstâncias, mesmo quando tudo parece impossível. Essa fé, ela pode, deve ser liberada pela palavra. E aí nós temos também na Bíblia vários exemplos disso. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, que fez um desafio para os profetas de Baal, que, quem não sabe, Baal era um deus falso, e muitos adoravam a Baal, e Elias era servo do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós servimos. E Elias fez um desafio, 400 profetas de Baal, eu vou colocar aqui uma lenha, um altar, e vocês peçam para o Deus de vocês, para que ele mande fogo nesse altar. E aí os profetas de Baal começaram a dançar, fazer lá os rituais e tudo, e nada do fogo cair. E Elias estava lá mangando, na versão tradução cearense, está lá que Elias mangava dos profetas de Baal, porque nada acontecia. Então Elias deu aquele grito, só que foi mais forte, ele deu aquele grito, tá caindo nada aí, rapaz, que negócio é esse, vocês dançando aí, não cai nada aí do céu, desse Deus falso de vocês. E aí chegou a vez de Elias, querido, Elias tinha dúvida, sim ou não? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Elias tinha dúvida, Elias não tinha dúvida, Elias sabia que caiu fogo pela fé, ele tinha certeza, ele tinha convicção, e ele estava tão convicto que ele disse assim, está muito fácil. Manel, pega ali uns tamburão d'água para botar aqui nesse altar aqui, porque está muito fácil de incendiar isso aqui. Bota água à vontade, bota água à vontade. E Elias clamou e o fogo caiu. Elias operou por meio da fé. A fé que tem certeza, a fé que tem convicção. Eu vejo também um exemplo de Davi. Davi não disse assim, olhe, Saul. Davi era um jovem do exército de Deus, tinha um inimigo, Saul, e Davi não disse assim, Saul, eu vou lá, se for da vontade de Deus, eu vou matar Golias. Olha, meus irmãos, eu vou lá, se for da vontade de Deus, se Deus me abençoar, se Deus quiser, eu vou lá e eu mato Golias. Davi não disse nada de si, Davi não colocou possibilidades que não fossem a possibilidade da vitória, porque Davi tinha se apropriado da palavra. Davi creu com o coração e liberou a fé pela palavra, e Davi disse, ei, seu gigante sem vergonha, hoje mesmo eu corto a tua cabeça, hoje mesmo eu te mato, porque o Deus vivo te entregou para mim, aleluia. Então é uma fé com certeza, é uma fé que não duvida, é uma fé que move montanhas, e é uma fé que está disponível para mim e para você. Mas quantas pessoas passam vários anos sem nem conhecer essa fé, e sempre oram assim, eu já falei aqui, olha, muito tempo eu só ouvi a oração assim, Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa, e eu ficava ali, amém, tudo, mas lá no íntimo eu dizia, se for da vontade de Deus, Ele faz sozinho, irmão. Faltava algo, sabe, eu tenho sido ministrado, tenho aprendido e exercido essa fé, com certeza, e queridos, nós vivemos recentemente um episódio aqui, de uma fumaça que antes da reunião estava vindo aqui para a nossa nave, com força. Eu tinha falado com o Felipe, falei com a Késia, com a Kilvia, olha, eu estou pensando até em acabar a reunião, porque não tem condições de fazer com essa fumaça, mas essa palavra veio ao meu coração. Se você disser a esse monte, vai para lá, ele tem que ir. Então eu tomei posse dessa palavra, eu criei com o coração, chamei alguns irmãos e a gente começou a dar ordem para a fumaça ir embora. E muitas pessoas engasgam nesse ensinamento da fé, porque acham que a gente está dando ordem para Deus. Irmão, ninguém dá ordem para Deus não, misericórdia. A gente recebe a autoridade de Deus para dar ordem sobre os demônios, para dar ordem às enfermidades, para dar ordem às circunstâncias, para dar ordem aos fenômenos. Então nós primeiro falamos com o nosso Pai, numa posição sacerdotal, de orar, Senhor, vem aqui atender a nossa súplica, Senhor, nós confiamos em Ti, o Luiz Carlos estava lá comigo, rompendo em fé, Senhor, nós confiamos no Teu nome, e nós, Senhor, cremos na autoridade que o Senhor nos dá, e agora nós dizemos, fumaça, bata em retirada em nome de Jesus, e a fumaça saiu, queridos, para a glória de Deus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor?
tivesse alguém lá orando assim, Senhor, se for da tua vontade que essa fumaça saia, tinha sido até um ataque para mim, porque, rapaz, a gente tem que falar com convicção. Se Jesus disse para a gente tem que falar. Jesus disse, diz ao monte, vai para lá, e ele tem que ir. Só que não duvide no seu coração. Esse tipo de fé no coração, não na mente, precisa ser desenvolvida. E o maior inimigo é a incredulidade. Por isso, o jejum e a oração, para remover essa incredulidade. Alguns cristãos morrem, como eu disse, sem usufruir dessa fé sobrenatural, dessa fé com autoridade, que Deus nos concedeu para nós vivermos como Cristo na terra. Jesus mesmo disse, olha, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas maiores em meu nome. Deixa eu falar algo para você, uma história que você aprendeu quando você era criança, se você frequentava a igreja quando era criança, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com pães e peixes. Você acha que você dá conta de segurar uma comida para quantas pessoas? Para 50? Você acha que se tivesse... Eu vou servir todos vocês aqui tem umas 100 pessoas, eu vou servir vocês com pão e peixe. Será que eu dou conta de segurar? Não. Agora Jesus estava segurando para 5.000. E ele não disse assim, Pai, se for da tua vontade, que o Senhor multiplique esse alimento. Ele levantou para o céu, o milagre ainda não tinha sido materializado. E ele disse assim, graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve. Então, naquele momento, o milagre já estava disponível no mundo espiritual. Não tinha descido ainda para o mundo físico. E Jesus já agradecia, porque ele tinha convicção. Antes de Jesus ver com os olhos naturais, Jesus já agradecia, porque ele via com os olhos da fé. E sabe o que foi que ele disse? Vocês farão as obras que eu fiz, e obras maiores farão em meu nome. Aleluia! Então, alguns vivem apenas na oração, se for da vontade de Deus que isso aconteça, mas não percebe que a vontade de Deus é que nós nos apropriemos da autoridade em Cristo e operemos pela fé, sem duvidar. Agora, meu irmão, entenda, a gente não vai deixar de ter comunhão se você não quiser desenvolver essa segunda qualidade de fé. Então, eu creio que talvez algumas pessoas digam assim, não, eu estou muito confortável na primeira zona. Porque, olha só, quando eu orava por alguém que estava enfermo, dizendo assim, olhe, Senhor, se for da tua vontade, cura aqui essa pessoa, eu orava com fé também, um tipo de fé, mas orava. Eu orava com amor pela pessoa, mas eu vou dizer para vocês que eu estava na minha zona de conforto. Agora, quando eu saio e digo assim, dor de cabeça, eu te dou uma ordem, vai embora agora em nome de Jesus, você percebe que eu entro numa zona de desconforto, eu entro numa zona de exposição, porque o diabo vai querer lançar, e se não for, o que tu vai falar? Uma vez a Elô chegou aqui morrendo de dor de cabeça, estava até querendo ir embora para casa, e ela disse, pastor, eu estou com muita dor de cabeça logo nos primeiros dias. Eu disse assim, dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus, está curado, e fui-me embora. Nem perguntei para ela se tinha melhorado, nem nada. Quando ela foi no final da reunião, ela veio testemunhar, pastor, na hora que o senhor falou, a dor de cabeça saiu, e eu estou aqui cheia de alegria para a glória do Senhor. Mas você percebe que a gente se expõe? Então tem gente que não quer entrar nessa zona, e eu respeito, querido, vamos continuar vivendo o amor de Cristo em nome de Jesus, mas Deus tem nos direcionado como igreja a buscar, e tem me direcionado a falar, a ensinar sobre essa qualidade de fé. E alguns acham que é arrogância quando a gente fala com certeza. Você já viu alguém que, quando você diz que é salvo, a pessoa acha que você é orgulhoso? Como é que você diz que é salvo? Você não é Deus, como é que você diz que é salvo? A pessoa acha que você está sendo arrogante por afirmar com convicção que é salvo, e não tem nada de arrogância nisso. Se alguém perguntar para mim, você é salvo, sabe o que é que eu vou responder? Mas com certeza, querido. Tão certo quanto o ar que você respira, que eu respiro, eu fui salvo pela fé em Cristo Jesus. E a pessoa pode dizer assim, você se acha? Eu não me acho não, eu fui achado. E porque eu fui achado, eu fui salvo por aquele que me amou primeiro. Aleluia! Então, se a palavra diz
que todos que receberam Jesus foram feitos filho de Deus, um filho não tem mais condenação, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu posso ter convicção e liberar a fé pela palavra e dizer: eu sou filho, eu fui perdoado, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou salvo, a salvação eterna está comigo, porque eu creio na palavra, eu creio no nome de Jesus. Então não é arrogância, é se apropriar daquilo que Deus nos deu. E agora a gente vira a página e vamos falar agora da fé perseverante. Porque a perseverança é uma qualificação necessária. Entenda, eu estou falando dessa fé sobrenatural, que você fala com certeza que vai acontecer, você fala sem duvidar no seu coração, você libera a fé pela palavra, e eu quero dizer para você que essa fé, ela precisa de uma qualidade, que se chama perseverança. Porque em muitos momentos você vai falar e naquela hora já vai acontecer. Mas em outros momentos você vai falar liberando a fé, mas a sua fé será provada. E você pode se alegrar com isso. Por isso que Tiago fala: tende por motivo de grande alegria passarem por várias provações. Quem é que está sendo provado aí em Tiago? É a fé. Ele diz: porque a provação da sua fé dá uma oportunidade para que a perseverança cresça e desenvolva. E quando a sua fé tiver perseverança, então você vai ser completo, íntegro, nada vai te faltar. Então, alguém que está edificando sobre a fé sobrenatural para mover montanhas, precisa dessa qualidade da perseverança, que é permanecer na posição até que aconteça. Meus irmãos, eu tive uma metáfora linda que Deus me deu nessa palavra, que é o seguinte: quantos aqui estão familiarizados com a linguagem de arquivos na nuvem? Levanta a mão para eu saber quantos estão familiarizados. Então, a metade aqui. Eu tenho uma foto no meu celular, ela está ocupando a memória do meu celular. Eu posso, hoje em dia, colocar essa foto na nuvem. A nuvem é um espaço virtual que não ocupa a memória, mas que eu posso acessar, fazer o download. Então, eu quero que você entenda, Deus tem no mundo espiritual muitas bênçãos para mim e para você. E como é que acontece o download daquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus? Por meio da fé. Só que eu estou falando da fé perseverante, porque tem horas que você não vai baixar uma foto, tem horas que você vai baixar um vídeo. E quando você está baixando vídeo, nem sempre é de imediato. Às vezes, você precisa esperar. E se você não tiver perseverança, você cancelar, você não assiste o vídeo. Então Deus tem algumas questões espirituais para te dar, para te conceder, que Deus já tem para você. Deus já separou para você. Esse milagre já é seu, essa cura já é sua, essa restauração no casamento já pertence a você, essa salvação do filho já está contigo, só que você precisa se apropriar pela fé. Só qual é o problema? Algumas pessoas não têm a fé perseverante, então começa a crer, começa a liberar, não vê o milagre acontecendo e desiste. E aí cancela o download do céu. E essa fé precisa de perseverança, irmão. Esse milagre precisa de perseverança. Nós vemos no caso de Abraão, que Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Ele estava num local desértico, escuro, muitas estrelas. Será que você pode contar? Abraão, os teus descendentes serão muito mais do que essas estrelas no céu. Abraão, eu vou te abençoar com um filho, com Sara. E Abraão era esposo de Sara, já velho, já estava ali na fase dos finalmente, mas Deus prometeu que ia dar um filho. Aí você acha que no outro dia Sara engravidou, querido? Quantos anos se passaram?
10 anos se passaram, porque Deus queria de Abraão a fé perseverante. Deus queria de Abraão a fé que permanece até que aconteça. E Abraão permaneceu, e a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso foi considerado agradável pelo Senhor. E Abraão, já avançado em idade, com a esposa avançada em idade, uma esposa que tinha esterilidade, geraram o filho da promessa. Aleluia! Então, queridos, algumas promessas que Deus me fez se cumprem rápido, de imediato. Algumas coisas tremendas, Deus fala comigo e antes que eu espere acontece. Mas tem coisas que está nessa gaveta da fé perseverante e eu tenho que manter a posição. Se vocês souberem o que é que eu já vi para essa igreja, o que é que Deus já me mostrou. Um dia desse eu estava aqui, queridos, e o Senhor me mostrava claramente o aeroporto de Fortaleza, vários irmãos embarcando em aviões, sendo enviados para as nações. Alguns vieram falar comigo, eu sou um desses aí que você é enviado aí, em nome de Jesus. Mas se você perguntar para mim, e esses elementos, esses sonhos, não é sonho, essas visões, essa coisa que Deus te mostrou, o quanto que já aconteceu? Muita coisa já aconteceu, mas eu vou te falar agora, a gente está enviando daqui mesmo, esses dias, o primeiro casal de missionários, não de avião, de jumento, para ir lá para o interior. Então, queridos, mas eu não estou baseado no que eu estou vendo agora, eu estou baseado no que Deus já me mostrou, muitas coisas que Deus tem me mostrado. E assim também, às vezes é o seu casamento, e você precisa ver com os olhos da fé, e é que eu estou falando com vocês, muitas vezes eu estou falando para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas. Tem um homem que apresentava um programa de rádio, a rádiozinha só alcançava ali o vilarejo do interior, mas Deus tinha falado para ele que ele ia falar para as nações, e ele começava o programa dizendo assim, alô mundo, porque ele vivia baseado na fé, ele vivia baseado na certeza do que Deus iria fazer, querido. Então, essa fé Deus quer desenvolver no nosso coração. Deus falou para Davi, Davi, eu vou te dar um trono, Davi, você vai ser o rei de Israel. Olha quanta coisa Davi passou antes de chegar no trono. Foi necessário a fé perseverante. A perseverança é desenvolvida na provação. Não tem como desenvolver perseverança se não tiver provação. E o que é que prova a tua fé? É muito importante quando você lê a Bíblia, você interagir com o texto. Diz que a minha fé vai ser provada. O que é que prova a nossa fé? O que prova a sua fé é quando a circunstância está diferente do que o que a tua fé diz. A tua fé diz assim, é uma multidão, e a circunstância tem 5 pessoas. A tua fé diz assim, é um casamento abençoado, um casamento poderoso, o teu marido é um gentleman, e você olha e vê um cavalo. Quem foi que fez esse som aí, rapaz? Mas aí você já vê, já se apropria baseado na fé. E através da tua fé, Deus libera o milagre. Então, é muito importante essa fé perseverante. Queridos, nós temos falado um pouco desse livro. Ele não está disponível agora na CDJ Story, porque o nosso fornecedor está esgotado, mas a gente está tentando conseguir para logo estar aqui. O poder secreto da oração e do jejum. Muito lindo e muito inspirador o que essa história relata. E esse homem, o Maheshta Chavda, ele foi para uma campanha de oração, Rose, lá no Haiti. Sabe aquelas campanhas de evangelismo, de milagres? Anuncia para o povo aí que Jesus está chegando por meio do seu servo, vão ter milagres, o evangelho vai ser pregado, as pessoas vão ser curadas. E aí ele diz que no primeiro dia veio uma senhorinha de idade cega de nascença para receber a cura. Ele diz, rapaz, tem algo que um evangelista, alguém que está liberando a fé, não quer de primeira
é uma pessoa cega de nascença, porque é um milagre que precisa de muita fé. Vem logo uma dor de cabeça, uma dor de barriga, alguma coisa, mas logo uma pessoa cega de nascença, mas a senhorinha veio no primeiro dia, e aí, quer dizer, ele em jejum, aprendeu o poder secreto do jejum, e ele impôs as mãos sobre aquela senhora e disse: receba a cura agora, cegueira caia por terra, em nome de Jesus. E ele diz que quando impôs as mãos, ele sentiu o poder saindo dele. Sabe que Jesus também sentiu o poder saindo dele? Então ele sentiu o poder saindo dele. E aquela senhorinha caiu no chão. E aí ele foi falar com ela, e aí a senhora está bem? E ela disse: meu filho, eu estou bem, mas eu não vejo nada. Segundo dia, estava ela lá de novo. Aí ele vai, faz, está em jejum, liberando a fé pela palavra, crê sem duvidar no coração, a mulher cai no chão de novo. Como é que está? Eu estou bem, mas eu não vejo nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, é uma batalha espiritual, meu irmão. É uma batalha espiritual, e é preciso perseverança. No sétimo dia, novamente a senhora vem, e ele libera a fé pela palavra, a mulher cai no chão, e ele pergunta: e aí, como é que a senhora está? Eu estou bem, só que agora eu vejo tudo, aleluia. Aí ele diz que lá no íntimo dele, ele disse: Senhor, por que não foi no primeiro dia? O que foi que aconteceu? Eu estava com fé, eu criei, eu liberei a fé pela palavra, por que não aconteceu? E aí, seguiu a vida. Lá pelas tantas, anos depois, ele viajando no avião, o Espírito Santo toma ele e começa a passar um filme na sua mente sobre aquele evento naqueles dias no Haiti. E ele enxerga aquele evento agora sobre os olhos espirituais. E ele viu que no primeiro dia, os olhos daquela mulher estavam como um polvo, com 7 tarântulas envolvendo os olhos daquela mulher, cegando aquela mulher completamente. Um polvo, ele disse que era algo semelhante a um animal, com várias garras, prendendo os olhos da mulher. E Deus mostrou para ele que cada dia que a mulher foi à frente, o poder era liberado, uma tarântula era arrancada. A primeira, tentáculo. O que é tarântula mesmo? Misericórdia, mas está segurando o riso ali, rapaz. Tentáculo, misericórdia, queima os tentáculos, tudo. Aí estava o tentáculo segurando os olhos dele. Primeiro dia arrancou 1, arrancou 2, e no sétimo dia, queridos, foi só a consumação do milagre que já estava acontecendo. Aleluia! Agora, se ele tivesse desistido, você acha que a cura tinha acontecido? Não, porque é necessário a fé perseverante. A fé dele foi provada, e quando ela foi provada, ela recebeu perseverança, e quando tem perseverança, não falta absolutamente nada para a glória de Deus. Então essa é a fé perseverante, é a fé que nós precisamos ter, diante de muitas situações das nossas vidas. A palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Meus queridos, eu comecei os adolescentes lá em São Paulo. Engraçado, né? A gente está falando aqui, liberando uma palavra pela fé, um mover de Deus. Ano que vem os adolescentes vão truar nesse lugar, vão incendiar a Fortaleza e as redondezas em muitos cantos, em nome de Jesus. Hoje nós não temos um grupo de adolescentes ainda bem estabelecido. Tem o Ativa dos jovens, tem o CDJ Kids das crianças, mas os adolescentes estão em um gap. Mas ano que vem eles vão acelerar com tudo. Nós já cremos, já te agradeço, Senhor, pelos adolescentes abençoados que estarão aqui, cheios do Teu Espírito Santo. E lá em São Paulo eu comecei o grupo de adolescentes. Não sei se eu já falei isso para vocês. Era uma igreja centenária que tinha tudo menos adolescentes. Pessoal desanimado demais. Queridos, eu comecei, era 2, 3, sabe? E eu me empenhava, sabe? Ali seminarista pregando, estudando e tal. E 2, 3. E aí eu precisei perseverar.
E graças a Deus, quando eu saí de lá, até hoje tem frutos, os adolescentes lá servindo o nome de Jesus. Então a perseverança é muito importante. Na Bíblia, você vê uma história, lá em Daniel, que é um profeta do Antigo Testamento, onde Daniel está orando, e o anjo vem depois de quantos dias? 21 dias, que é o tempo do nosso jejum. E ele diz assim: Daniel, eu quis vir antes te entregar uma bênção, eu quis vir antes te entregar uma resposta, porém, eu fui resistido por demônios, e teve uma grande guerra espiritual, eu precisei chamar Miguel para vir, nós vencemos e está aqui a tua vitória. Muitas coisas na sua vida, você nem tem dimensão da batalha espiritual que está acontecendo. Só que se você sair da posição, você cancela o download do céu. Por isso, mantenha a fé perseverante. Mantenha a fé perseverante. Queridos, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus nos liberta, o nome de Jesus nos transforma, mas o nome de Jesus está dizendo para você: ei, tem coisas, tem transformações, tem libertações que vão ter um processo, e você só finaliza se você tiver a fé perseverante. Nós vamos já louvar o Senhor aqui, mas eu quero dizer para você também do povo de Israel. Eles tinham a promessa, eles tinham a palavra. E aí, quando eles conquistaram a terra prometida, que foram para Jericó, eles chegaram diante de uma cidade fortificada. Eu quero que você imagine você indo para conquistar uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas que eram conhecidas em toda a região, fortalezas, muros intransponíveis. E Deus disse: eu vou dar Jericó para vocês, eu vou liberar Jericó para vocês, eu quero só que vocês liberem a fé pela palavra. E aí, sabe o que foi que Deus disse? Vocês vão passar 6 dias, vamos supor que aqui é Jericó, vocês vão passar 6 dias, rodando as muralhas, marchando. Meu irmão, por isso que a fé tem que ser no coração, porque se for fé na mente, você vai dizer: ah, por que tem a ver, cara? Deus está de brincadeira comigo, né? É para conquistar a cidade, o Senhor manda eu ficar rodando aqui, e 6 dias, meu irmão, não é 6 horas não, 6 dias, rodando essa cidade. Aí Deus quis dar uma incrementada, no 7º dia, vocês vão rodar, e no final vão tacar um grito, e essas muralhas vão cair por terra. Por que Deus não deu no primeiro dia? Por que Deus simplesmente não liberou, mandou os anjos lá para destruir as muralhas? Porque Deus queria trabalhar no povo a fé perseverante. Deus quer trabalhar em mim e em você a fé perseverante. Entenda, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Deus já liberou o melhor dessa terra para você. Deus já tem planos de paz para a sua vida, para a sua família. Mas Deus quer ver o exercício da tua fé perseverante, para que esse milagre faça o download do céu para a terra. Amém ou não amém? Então nós vamos louvar agora o Senhor, e em seguida já vamos partir para a ceia do Senhor, onde nessa ceia você precisa entender a importância de perseverar na fé em Jesus. Os discípulos verdadeiros permanecem na fé. Não se distraia. Nós vivemos em um tempo onde muitos começam, se animam, cheios de fé, mas abandonam. A salvação, o céu, a eternidade com Deus não é para aqueles que desistem, é para aqueles que permanecem. Jesus disse: aquele que é meu discípulo permanece em mim. Quem permanecer